Ele vem antes, ele vem muito antes, porque você está pegando um cara que era miserável e deixa de ser. Então, para pegar o exemplo da Índia, você tem hoje 400 milhões de pessoas que vivem ainda com menos que $2 por dia. O que esse cara vai gastar o dinheiro quando ele ganhar um pouquinho mais? É comida. Então, isso está dado, isso vai acontecer. O Brasil tem algumas outras vantagens gigantescas, especificamente agora, transição energética. Você pega todos os grandes movimentos de grandes saltos de desenvolvimento da história da humanidade, todos eles foram ligados a transições energéticas. A primeira revolução industrial é máquina a vapor, aí você tem segunda e terceira, a gente está falando de eletricidade, petróleo e derivados, enfim. E agora energia limpa. Só que energia limpa tem o seguinte, o Brasil já tem a matriz mais limpa de energia do mundo, seja para transporte, o peso do etanol aqui é maior do que em qualquer outro grande país. Quando eu falo mais limpa do mundo, tem um exagero. Mas das grandes economias, disparado a mais limpa. Então, energia elétrica, nossa, já é mais limpa, ficando mais limpa, então, porque a base hoje é fundamentalmente hídrica, só que o que expande muito rápido é a parte eólica e solar. Qualquer um dos dois separado já tem mais do que uma Itaipu de eólica, mais do que uma Itaipu de solar, cresce, esse ano vai crescer, o crescimento dos dois esse ano é uma Itaipu nova que está vindo. E isso vai acontecer ano em cima de ano. Então está ficando mais limpa. E o Brasil tem uma vantagem aqui gigante, como tantas outras coisas, tem a ver com a natureza. Então você coloca a mesma turbina eólica no nosso Nordeste ou na Europa, ela gera 30% mais de energia, porque o nosso vento é mais estável, não é que ele é mais forte. A diferença é que ele vem e para. Só que tem uma questão de inércia. Na hora que você deu essa parada lá, até você retomar e ter o ritmo de geração, ele é muito menor. E painel solar a mesma coisa. Eu não preciso nem explicar nada, qualquer um que já foi ao Nordeste sabe o porquê. Então, o meu grande ponto dessa história é o Brasil tem uma condição gigante. Agora, você falou da questão demográfica, que é um problema geral. Só que no Brasil ele é agravado porque, aliás, também é um problema geral, previdência no mundo inteiro, mas no Brasil é uma bomba relógio. Porque as nossas regras de previdência são absolutamente malucas, elas drenam dinheiro de tudo, e é uma das razões pelas quais o gasto público não para disso. Só esse ano, o aumento se a gente for comparar projeção de gasto deste ano, 2024, público, em relação a 2022, duas contas, funcionalismo e previdência, são 120 bi a mais. De algum lugar esse dinheiro tem que sair. De onde ele sai? Mais imposto e menos dinheiro para saúde, segurança, educação. Tá tudo errado. O Brasil investe no passado e não no futuro. E isso custa muito caro. Isso garante... Por exemplo, a gente falou de país do futuro. A Coreia foi um país que conseguiu sair de um passado e criar um futuro diferente. Comparar Brasil e Coreia nos últimos 60 anos. Há 60 anos, a renda per capita coreana era, grosso modo, metade da brasileira. Hoje ela é 5 vezes maior que a brasileira. O que aconteceu nesses 60 anos? A Coreia investiu pesado em educação básica, o Brasil não. Por quê? Primeiro, porque quando o Brasil investe em educação, ele investe em educação universitária e não básica. Segundo, o Brasil investe pesado em previdência. Como é que funciona isso? Eu fiz um estudo faz uns 10 anos que era separando os gastos brasileiros, o gasto público brasileiro, em 3 faixas. Quanto vai para criança, 0 a 15 anos? Quanto vai para o que eu chamava de idade produtiva, que, se eu não me engano, era dos 15 aos 60 ou 65, e aposentadoria, pós-65. Tira o grupo da idade produtiva, pega só os dois extremos e vê do total do gasto público quanto está indo, vou chamar para os idosos ou para as crianças. Compara Brasil e Coreia. O que aconteceu nesse período no caso brasileiro, ou vamos começar pelo coreano, de cada 10 won que o governo gasta, vão 5,5 para as crianças 0 a 15 e 4,5 para os idosos. O grosso 0 a 15 é educação, mas tem saúde. O grosso acima de 65 é previdência e tem saúde também. O Brasil, ele gasta 0 a 15 e 9 acima de 65. Então, proporcionalmente, com a aposentadoria a gente gasta o dobro, só que, proporcionalmente, com a educação a gente gasta 1/5. Ou seja... O que significa o seguinte... Você olha uma geração depois, você pega o histórico da Coreia, é o primeiro lugar na média nos exames do PISA, que é exatamente crianças de 15 anos. Como os alunos chegam bem preparados, você olha uma geração na sequência, a Coreia vira líder das universidades de mercados emergentes, porque o pessoal chegou bem preparado. Não adianta a gente gastar com universidade se o cara chega completamente torto da escola, que é a realidade brasileira. Não tem como resolver mais. Aí já está furado. A gente gasta pesado em educação universitária pública, mas não gasta em educação básica de qualidade. A conta não fecha. Aí, como a Coreia é líder em universidades,
O que acontece é que ela vira líder em setores que são os setores de ponta da economia mundial. Então, se você olhar para trás, sei lá, setor automotivo, você teve Hyundai, Kia, celular, LG, Samsung. Cadê as empresas brasileiras? E aí o que acontece? Eles saem da metade da renda per capita para 5 vezes a nossa. É 10 vezes maior. E com detalhe, como a renda per capita deles é 5 vezes maior, gastando proporcionalmente a metade com a aposentadoria, metade de 5, o coreano se aposenta com uma aposentadoria 2 vezes e meia maior que o brasileiro. Tá tudo errado. Entendeu? As escolhas estão completamente erradas. Isso piora, porque você falou de 2050. Em 2050, o número. Outra coisa, como é que funciona a nossa previdência no Brasil? É um regime que quem trabalha hoje, que somos nós, paga a aposentadoria dos nossos pais, os nossos filhos vão pagar nós. No meio do caminho acontecem duas coisas. A gente tem cada vez menos filho e a gente vive cada vez mais. Então, de novo, a nossa previdência tem mais ou menos 60 anos. Quando ela foi criada, tinham 8 contribuintes para cada beneficiário. Hoje tem 2. Um pouquinho abaixo de 2, já está um pouquinho abaixo de 2. Vai ser 1 em 2050. Então, significa o seguinte... Se o cara quer receber um salário integral, você tem que pegar esse cara que está trabalhando e todo o dinheiro dele vai só para pagar a aposentadoria do outro. Não vai fechar essa conta nunca. Então a gente tem uma bomba relógio aqui que precisa ser resolvida. Se a gente não tiver coragem de resolver isso, eu costumo dizer que o Brasil fez... A gente fala em reforma da Previdência, a gente nunca fez reforma da Previdência, a gente faz remendo da Previdência. Diga-se de passagem, os únicos governos que deram certo no sentido econômico foram os que fizeram. Então você pega a pós-democratização, o governo Fernando Henrique reformou a Previdência, não vou dizer que foi uma maravilha, mas a coisa andou. O governo Lula reformou a Previdência, a coisa andou. O governo Dilma não reformou, foi um caos. O Temer tentou, não conseguiu. Quase foi, né? Ia ser, mas aí... Wesley atrapalhou. Para mostrar que política importa, tá aí. Aí a coisa não andou. O Bolsonaro reformou, você pode gostar ou não, a economia andou razoavelmente. E agora vamos ver o que vai rolar agora. Meu ponto é, por que a gente tem uma reforma atrás da outra? Porque nenhuma reforma, de fato, merece o nome. Todos eles foram remendinhos. Sim. E diga-se de passagem, ninguém vai fazer reforma, porque ninguém vai ter coragem de chegar e falar... Gente, negócio seguinte, popular, né? Prometeram para você um monte de coisa que não vai dar. O dinheiro não dá, você não vai receber. Então, deixa eu dar um jeitinho agora e daqui a pouco vem outro jeitinho e outro jeitinho e vamos que vamos. O problema é que o buraco está ficando cada vez maior. É exponencial à medida que aquele número cai e nas 2 próximas décadas. Então, esse é um negócio que, para ser franco, mais me preocupa. Porque o que acontece em paralelo é o déficit da Previdência cresce, isso exige mais imposto e menos dinheiro para o resto. Então você pega do orçamento federal, quanto, eu não vou lembrar exatamente, mas a ordem de grandeza eu lembro os números, mas é assim, você pega há 20 anos, mais ou menos, o buraco que era coberto pelo déficit da Previdência era 15% do orçamento federal. Agora é metade. Metade do orçamento federal é só isso. E aí você pega os números de quanto ia do orçamento para a saúde, despencou. Quanto ia para a educação, despencou. Cara, como é que você constrói um país assim? Não vai fechar. Então o Brasil criou um negócio que é, em tese, para honrar o passado, a gente mata o futuro. E é por isso que a gente não vira o país do futuro.